Café Brothers, episódio 169. No oferecimento de Celero Telecomunicações e Forte Incorporadora e Escola do Agro. E também está com a gente hoje aqui a galera do Sicredi Centro-Sul, né? Sicredi Centro-Sul, MS Bahia. Legal demais. Então hoje a gente está aqui para bater um papo e falar sobre todas as atualizações do Sicredi aqui para a região Centro-Sul do estado. E falar que eles vêm com muitas novidades aí para todos os cooperados. E a gente vai bater esse papo aqui com o Paulo. Seja bem-vindo aqui no Café Brothers. Obrigado, Xandó. Estamos aqui à disposição. E é muito bom levar o conhecimento do nosso associado, da comunidade, um pouquinho do trabalho do Sicredi. Legal. Se apresenta aí para quem não te conhece. Fala aí, casado, tem filho, tem neto. Vamos lá. Bom, como você já falou, meu nome é Paulo Roberto Neves, né? Sou engenheiro agrônomo, fiz também faculdade de biologia, sou técnico agrícola, né? Trabalho na área agro aí há quase 40 anos, né? Que eu estou aqui na região. Sou paulista, natural de Santo André, mas vim para cá para o MS com 14 anos, estudei no Colégio Agrícola aqui da UANA, muita gente. Então você já foi agricolino, então? Sou agricolino, rapaz. Caraca, mano. Eu tenho 3 filhos, hoje todos formados, né? O mais novo é engenheiro civil, é o João Luiz. A filha do meio é a Luana é fisioterapeuta. E a Aline, a mais velha, é arquiteta. Todos já me deram cada um neto. Que legal. A Aline é uma neta, é a Isis, tem 8 anos. Da Luana, que é do meio, ela começou primeiro. Tem um netinho que é o João Augusto, vai fazer 10 anos agora no início do ano que vem. E o João Luiz me deu um netinho agora, recente está com 2 meses, é o Mateus. Então você está naquela fase da vida de estragar o filho dos outros. Agora eu estou estragando. Eu corrigi muitos meus, agora tem que estragar. Ô pai, mas você era tão duro com nós aí, eu virei e falei, agora eu já passei minha fase, agora eu estou na hora de estragar o filho dos outros. Essa é a parte deles agora, a parte de ser dura é que... Exato, a parte chata é de vocês, eu quero ser o bonzinho agora. É isso aí, apesar que eu sou muito sistemático nesse ponto, corrijo muito, mas a gente faz a parte. Casado há quantos anos? Sou casado há 36 anos com a Eliane Marques, sou casado 2 vezes com ela, tá? Pra você ter uma ideia, eu casei a história é comprida, eu casei em 1989, somente no civil, tá? E aí passaram alguns anos, aquela necessidade de você, sou católico, né? De você se aproximar um pouco mais, de receber uma bênção. Isso. E aí, muitas vezes o padre fala, por que não, cara, tem que casar, quer que eu empresto a gravata e tal, e ia lá, e a gente... Aí chegou a pandemia, né? A pandemia resolveu tudo. Não precisou convidar ninguém, sabe? Então aí eu casei. Matou 2 coelhos na palavra só. Em 2022 nós casamos novamente. Legal. A gente sabe que ter um casamento de muitos anos ele é bem desafiador. Isso eu tenho visto aqui dentro do Brasil e lá fora que tem virado um pré-requisito de credibilidade. O cara tem um casamento longo e duradouro com a mesma esposa para business, para partnership, para um monte de coisa que eles já estão olhando lá fora. Como que é o compromisso do cara com a família. Se o cara é leal com a esposa, tudo tal, porque a pessoa que é leal com a família e com a esposa, ela mostra que ela é uma pessoa confiável, né? E eu trouxe isso comigo. Qualquer pessoa que eu vou fazer negócio ou pergunto quantos anos de casado, tal, filhos. E aí, tudo bem que tem casos e casos, né? Às vezes não deu certo, às vezes, entendeu? A gente entende, né? Não é que eu vou pegar a pessoa que não deu certo no casamento, vou crucificar a pessoa, você não serve pra mais nada, também não é assim, né? Tem os seus porquês, né? Mas hoje a gente veio para falar de Sicredi, né? Dessa transição. E eu quero fazer a primeira pergunta para você. Qual é o benefício, ou o maior benefício dessa transição do Sicredi para o Centro-Sul, de Sicredi Pantanal para o Centro-Sul, para os cooperados? Certo, vou detalhar um pouquinho, Xandó, que isso aí é uma história, tá? O Sicredi, ele iniciou como cooperativas de crédito aqui na região. Eu, como técnico agrícola na época, trabalhava numa cooperativa de produção que foi a precursora
da formação de cooperativas de crédito aqui na região. Eram cooperativas singulares, né, cooperativas só para agricultores, então ela era segmentada, a gente fala assim, tá? Então só fazia parte da cooperativa quem era ou produtor rural, né, agricultor, pecuarista, ou empresas ligadas ao agro. Tá? Começou assim, e foram fundados aqui na região, isso em 1989, na época que eu casei, eu trabalhava aí nessa cooperativa, e foi fundado, então, nessa região, 10 cooperativas foram fundadas, né? Em uma semana aí, mais ou menos, foi de 4 de julho até o dia 8, 10, ali foi fundado 10 cooperativas. Aqui em Maracaju se chamava Credmara, tá? Aí tinha Credbom em Bonito, Credrio em Rio Brilhante, Creddourado em Dourados, e assim vai, Credpan em Ponta Porã. Algumas dessas cooperativas, elas ficaram pelo caminho, não conseguiram sustentar, e outras foram se unindo. Tá? Em 2001, a cooperativa de Rio Brilhante, de Dourados e de Carapó se uniram, formaram a Centro-Sul, tá? Que hoje é o nome da nossa cooperativa. Depois, em 2008, juntou-se a nós também uma Sicredi de Itaporã, que era a Credi-Ita, junto com a Centro-Sul. Em 2012, a Sicredi Fronteira, né, que já era a Sicredi de Ponta Porã, a Sicredi Pan, não era Sicredi Pan, era Credpan. Depois nós entramos no sistema Sicredi e aí virou o nome Sicredi, né? Aí já passaram como Sicredi Fronteira. E a Sicredi Fronteira também se uniu, né, de uma maneira, a Sicredi Centro-Sul ficando maior, ganhando robustez, podendo atender melhor o associado. E uma grande diferença, sim, foi em 2007, 2008, que o Banco Central nos autorizou a funcionar como livre admissão. Aí foi uma virada interessante. Uma virada de chave. O que é livre admissão? Como eu expliquei, eram cooperativas segmentadas só de um setor econômico. Era só para um público. Só para um público, para um agro. E depois a livre admissão, qualquer público econômico, qualquer pessoa física aí pode se associar. Isso deu mais pujança, trouxe recursos de outras áreas, e aí foi incorporando o cooperativismo de crédito no país. Isso, né, é um movimento do país. E todo esse processo na qual se foi unindo, buscando uma maior escala, tá? Todo esse processo sempre foi trazendo e agregando melhores benefícios para os nossos associados. Mais produtos, mais consistência, a cooperativa passa a ter patrimônio para enfrentar adversidades no mercado, sabe? E consegue atender o associado de uma maneira bem mais substanciosa. E esse é o processo que está ocorrendo agora aqui. A Sicredi Pantanal, mesmo estando dentro do sistema Sicredi, era uma cooperativa com 12 municípios. Tá? 12 municípios na sua área de ação. Muito restrito a uma ação agro, que é a região onde estava. Os 12 municípios vêm aqui: Maracaju, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buritis, Niuaque, Porto Murtinho, Jardim, Guia Lopes, Bonito, Bodoquena, Miranda. Né? Ficar nesses municípios aí. E a necessidade de trazer também recursos de outros setores econômicos faz parte. Quando você fica concentrado só num ramo, você é como colocar um ovo numa cesta só, né? Não dividir os ovos. Um problema econômico dentro daquele setor vai te judiar, vai ter algumas situações desafiadoras. Isso aí a gente traz também dentro do agro, né? Até para pegar um gancho para a galera que é da mexida aí, que vai ver ou vai ouvir esse podcast. Isso aí é igual praga na lavoura. Às vezes você planta soja de milho, só aumenta o ciclo de doença. Você precisa ter uma diversificação, Isso, né? Essa aí é a palavra. E aí você tendo essa diversificação, se um setor passa por um período difícil, o outro setor se... pode estar equilibrando. Exatamente. Vamos supor, você tem um manejo do fiel da balança, né? Isso. Então, dentro desse cenário, né, a união entre a Sicredi Centro-Sul e a Pantanal, nesse caso, ocorreu até
3 cooperativas envolvendo, né? A Pantanal, ela cedeu área para a Sicredi União, que tem sede em Campo Grande, e cedeu áreas para a Sicredi Centro-Sul aqui, 6 municípios para cada um, tá? Foram cedidos. Mas dentro desse cenário, o que acontece? Fortalece a escala, ela tem patrimônio para atender melhor o associado, Tem lastro, né? tem lastro, e não fica à mercê de variações econômicas, né, tão setorizadas. É porque assim, ó, às vezes as pessoas olham para a cooperativa e só trazendo um dado lá de fora, que eu até nem tinha esse dado aí, Brasil, 26% do PIB vem do agro, né? Quase 27%. Estados Unidos, 2% é o agro, agro norte-americano. Nossa. Então, E é fortíssimo lá. e eles estão na nossa bota, né? Sim. E eles só têm uma safra. Então você olha tecnologia, indústria bélica, indústria energética, e a gente acaba esquecendo da indústria, né? Sim. E o nosso estado é bem forte a indústria. Estamos começando a estruturar, né? Eu acho que agora, nos últimos anos, tem vindo mais. Essas né? esmagadoras, a celulose também, né? Sim, tá. Então, ou seja, estamos agregando valor no nosso produto. Com certeza. E às vezes esse é um mercado que não está sendo visto. Que nesse momento, vamos supor, de desafiador que o agro passa, ele vem para somar junto. Então, eu fazendo esse comentário, faz sentido isso que eu falei para você? Eu estou conversando com ele. Não, é isso aí. Então, você descentralizar essa carteira. Exato, essa é a palavra, descentralizar. Sair ela da concentração de um só mercado econômico para outros, para poder dar esse equilíbrio, isso é muito importante. Com esse movimento, né, a gente está unindo aí a Pantanal, a lógica é forte no agro, a região do Dourados também muito forte, Mato Grosso Sim. né, mas a Centro-Sul ela já estava um pouco mais pulverizada em comércio, né, alguma coisa nas indústrias ali, mas uma coisa que fez diferença para nós também é que em 2022 nós assumimos uma área de trabalho, uma área de expansão na Bahia, que pega a região de Salvador, metropolitana em volta de Salvador, e Feira de Santana. Feira de Santana você já tem um pouco mais de agro, ela é muito comércio, tá? Tem pequenas indústrias. Salvador é muito voltada à questão petroquímica, né? Muitas refinarias em volta, mas a parte de transporte, turismo, né? Essa parte de serviços é muito forte também lá, mas bem menos concentrado no agro. Tá? Então é uma outra visão. Então nós estamos avançando lá, fomos no final de 22, estamos com 2 anos praticamente fechado, não, final de 23, aliás, dia 6 de novembro de 2023, então agora estamos completando 2 anos, tá? E avançando, estamos com 8 agências já na região, 4 em Salvador e aí algumas cidades em volta, mais 4, buscando esse mercado. Estamos trabalhando, o desafio do mercado lá é diferente do nosso aqui, a cultura é diferente, então tem uma maneira de trabalhar lá, mas é em busca dessa diversificação. Legal, quero fazer uma pergunta já nesse seguinte sentido aí, pegar um gancho teu, que você que é um cara da pecuária, né, formado na pecuária, vamos ver se você como está à frente hoje aí, né, da Centro-Sul, como que o Sicredi vê esse cenário atual aí do mercado do agro brasileiro? Bom, o agro brasileiro, como você já colocou, é muito pujante. O que a gente tem e é setorizado, tá? Nessa nossa região do Centro-Oeste, sim, é um problema climático já que viemos atravessando há 4 períodos aí praticamente. E isso nos trouxe uma questão econômica bastante difícil, que a inadimplência do agro aumentou. E aí quem está concentrado, como eu falei, acaba tendo alguns problemas, né? Mas, assim, a região é muito pujante, toda nossa aqui, e esse ano o cenário em si de clima tá bom, tá bacana, as previsões são boas, tá? Mas a gente tem um cenário econômico que manda toda essa região, que ainda não nos traz, assim, uma visão muito forte, assim, incremento de commodities, de preço. Não, ela tá bem estabilizada, não vai ter movimentos aí muito grandes em questão de preço, mas que nos tende aí a dar uma estabilidade com produção. Então, acredito que esse ano, para nós aqui, que é muito
voltado à grande cultura, aí soja, milho, então tendo a boa safra dá uma amenizada boa. Mas é muito desafiador aqui, a região do centro-oeste toda, né? Sim. O produtor ele tendo moeda, que no caso a moeda dele Não, né? No é o caso, produção. ele tendo, ele consegue, né, ele negociar, ele consegue tocar o negócio para frente, né? A verdade é que o agro não tem mais lugar para amador, né? Isso. Só se o cara, o aventureiro, lembra que você ouvia muito isso nos anos 90, anos 80? Tô me aventurando na lavoura, o cara me falava assim, Falava, eu vim para cá nessa época, comecei a vem se trabalhar. aventurar aí. Não porque eu trabalhava, como falo, eu nunca fui produtor rural, né? Eu Sim, sempre sim. trabalhei com assessoria, né? E na época que eu cheguei, iniciei o trabalho, até essa é uma particularidade de falar, né? Minha formação é no agro e na cooperativa. Eu iniciei trabalhando numa cooperativa e até hoje, né, a gente está ligado ao cooperativismo. E naquela época, assim, a gente atendia os produtores e tal, e era bem isso que você falou, né? A mecanização era mínima, o trabalho era na mão mesmo, né? A tecnologia em si de cultivo era outra, bastante diferente, onde a produtividade de soja, quando se falava em 30, 35 sacos, Meu Deus do era céu, ótimo, cara. né? Quem colhia 40 era o rei. Era o rei. E agora a gente fala assim que Podia produção usar 2,4D, né? podia usar das coisas. Produção hoje, a nível de 60 sacos, é uma produção, como fala, De médio para de ruim. médio. É confortável, mas não é a produção, né? Então, o pessoal já está buscando isso mais, e a gente tem potencial aqui para a região para Não, com bastante. certeza. Quero fazer mais uma pergunta para você e para os nossos ouvintes. Eu acredito que é uma dúvida de todo mundo aí. Quais os benefícios de ser um associado Sicredi? Quando nós falamos em cooperativismo, o Sicredi está muito envolvido nisso, e a gente tem que pensar no cooperativismo. O modelo de gestão cooperativa, né, independente do qual ramo de atuação, hoje são 8 ramos de atuação no cooperativismo. Recentemente foi criado o ramo de cooperativismo do seguro. Ainda não tem nenhuma cooperativa de seguro no país, está sendo formado, foi autorizado recentemente. Mas aí tem o ramo voltado à produção, como a gente falou, a serviços, a transporte, a energia e ao crédito, né? São 7 ramos no total. Quando você fala no cooperativismo, a diferença é a gestão. Tá? Você pode ter uma empresa que trabalha no beneficiamento ou na indústria, mas com uma gestão da cooperativa. Como assim é o Sicredi? O Sicredi é uma empresa financeira, uma instituição financeira, e tem essa gestão da cooperativa. E aí, qual que é o benefício, qual que é a diferença? Enquanto as instituições normais, né, elas têm lá o seu dono, o seu acionistas e os acionistas principais que vão receber os dividendos daquela empresa, né, nós temos os associados. Então, nesta gestão, tudo que se faz, por isso a gente fala na cooperativa que não é lucro, é sobra, ele volta para o associado. É devolvido, porque é o recurso que ele fez, que ele gerou. Ele volta. Tá? Então, como ele volta? Aí que está os benefícios. Porque numa cooperativa de instituição financeira, uma cooperativa de crédito, ela tem todos os produtos que um banco normal tem. Os cartões, aplicações. Se você pensar seguro, tem lá. Financiamento tem igualzinho. Ah, Paulo, mas e aí? Normalmente as taxas são mais aderentes ao associado. Tá? E tem essa questão do interesse da comunidade. São 7 princípios do cooperativismo. E um dos princípios dele é interesse na comunidade. A gente tem que buscar com que a comunidade se desenvolva. Porque tem uma premissa que não existe cooperativa forte em comunidade fraca. Então a gente tem que desenvolver a comunidade. Isso faz parte do cooperativismo. Então, além de você devolver o recurso para o associado na forma do crédito, na forma dos melhores investimentos que ele pode fazer, no caso de uma cooperativa de crédito, que é isso que ela tem que fomentar, mas ela também aplica as suas sobras no quadro social e na sociedade. Todo recurso captado, ele fica naquela região.
Numa instituição financeira comum, o que vai acontecer? O recurso capitalizado vai ficar com os seus acionistas. Se ele mora aqui, se ele mora no exterior, vai embora esse dinheiro. Então, tem bancos que trabalham no Brasil e a matriz é internacional. O que acontece? Você acha que todo o recurso que ele gerou fica no país? Não fica, vai ter que ir lá, né? Entendi. No cooperativismo, não, ele volta na região dele, na onde ele foi gerado. Tá? Um exemplo bem claro, e aí eu vou já colocar, né, a questão Sicredi, que isso eu falei no cooperativismo como todo, aí agora vamos falar um pouquinho do Sicredi Centro-Sul, que hoje a Sicredi Pantanal faz parte, né, o Banco Central já homologou essa união, foi se eu não me engano, dia 18, agora de novembro, já homologou, e agora, dia 15, né, vira toda a parte de TI, toda a parte aí que a gente fala dos processos, estrutural, vira tudo, tá? Semana que vem abre, né, como tudo Centro-Sul. Mas qual que é o benefício? Nós hoje estamos construindo lá em Dourados um hospital. Qual instituição financeira que fala para você que está construindo um hospital? Tá? Então, foi feita uma parceria, todo um trabalho junto a uma associação que existe em Dourados, que são os apoiadores do Hospital de Amor. O Hospital de Amor é o antigo Hospital de Câncer de Barretos, hoje a denominação é Hospital de Amor. E eles tinham um anseio ali de construir um polo para menos pessoas fazerem aquela viagem, ir para Barretos, fazer tratamento e tal, deslocamento, lá a mãe acompanhando desgaste, o filho, né? Desgaste da família, todo. Tanto físico como emocional. Com isso daí, financeiro, tudo e emocional. E aí eles queriam, né? Tinham esse sonho. E a gente observou, apoiamos uma ação deles, que é a unidade móvel, que é uma carreta que faz exames de mamografia e exames de colo uterino, né? Que legal. Colar itinerante. Aí a gente apoia isso com 1% das sobras, né, do resultado ali da cooperativa no final do ano, para que essa carreta ande nas cidades. E possa se manter também. Isso, e qual foi o único quesito que a gente pediu para ele? Que elas passem naquelas cidades onde a gente tem agência. Por quê? Porque o dinheiro veio daquele associado lá, ele ajudou, né? Passe ali, só isso. Nada menos justo, né? Isso. E aí, então, começou isso já há mais de 8 anos, devagarzinho, então, e aí veio essa questão do hospital. E aí, na questão do hospital, a gente pensou, poxa, como que dentro de um conselho ali, como que a gente pode fazer para ajudar, para também, nesse sonho aí, a gente participar? Aí, dentro do conselho, ocorreu as discussões, vamos pedir para os maiores aplicadores do Sicredi ali para ajudar a aportar. Tudo bem, mas os maiores aplicadores vão aportar, é eles que fizeram, né? Tá? São eles. E, então, vamos ver aí de uma maneira que amadureceu o seguinte: por que não destinar do resultado uma parte para fazer essa construção? Só que aí implica em toda uma burocracia. A cooperativa, ela tem o voto do associado, ela é uma ação democrática. Então, para pegar esse recurso, a gente tem que passar pela aprovação do assembleia, né? Na Assembleia, isso. Levamos nas assembleias, né, o valor para se consolidar em 3 anos aí, aportamos 34 milhões na construção desse hospital, que deve ficar pronto nesse semestre. Como eu disse para você, estava fazendo um intercâmbio fora do país, né? Fiquei praticamente 6 meses fora do Brasil, morando e trabalhando nos Estados Unidos, mas a gente está sempre conectado. O produtor perguntando, cara, como é que tá o soja deles aí? Tá produzindo bastante? Rapaz, vai dar bom o soja. Puta merda, os caras vão produzir bastante, cara. E o produtor americano perguntando para mim, como é que foi a safra no Brasil? Rapaz, foi bom demais. Puta merda, mesma coisa. Então ficava essa pergunta e muita gente mandando mensagem para mim, até que um dia eu recebi uma mensagem. Eu tava na máquina lá trabalhando, eu olhei, o cara mandou para mim assim, como a gente tem uma parceria com o Sicredi, que falou, Xandó, seguinte, cara, o Sicredi quebrou, cara. Eu falei, como assim o Sicredi quebrou? Quebrou, cara. Quebrou o Sicredi e o negócio não tá legal aqui. Eu falei, rapaz, ninguém me falou nada, né? Não tô sabendo aqui nem nada. Mas, né, quando eu chegar aí eu vou perguntar, né? Então uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei no Brasil foi entrar em contato
descobri o contato aí do pessoal e fomos falar, ó, dá para vir trocar uma ideia com a gente aqui, trazer esclarecimento e tal. E a minha pergunta é essa, o Sicredi Pantanal quebrou ou não? Não, não é isso. O que está ocorrendo hoje no país? Quando você fala de instituição financeira, nós temos um conjunto de coisas que está acontecendo. Primeiro, a situação econômica do país, todo mundo escuta aí falar e tal. No agro ainda, uma situação um pouquinho mais delicada ali na nossa região. E aí, quando você olha para as instituições financeiras, o que elas estão fazendo? Elas estão buscando o quê? Diminuir custos, aumentar a escala. E aí começa a te atender tudo no celular. Então, investiram grande em tecnologia, Na IA, né? A IA e diminuem estrutura física. Tá fechando a agência aqui, lá, é um caminho, é o que eles pedem. Agora, o cooperativismo é diferente. Quando você fala em cooperativa de crédito, é olho no olho. Olho no olho. É o atendimento, é estar junto com o associado, é para isso que a gente está aqui. Cooperativo tem que ter cara. Isso. E precisa também se adequar ao mercado. É o desafio que nós estamos vivendo de um período para cá. Tá? O Sicredi, quando eu iniciei o trabalho, eu passei em conselho fiscal, passei em conselho de administração, se falavam em 140 cooperativas do Sicredi no país. Hoje são 100. Então você falou, peraí, fechou, quebrou essas cooperativas? Não. Se uniu, se juntou, foram incorporadas, estavam num momento complicado, mas veio outra melhor, incorporou para não deixar o associado na mão. Tá? E esse movimento está ocorrendo no país. Esse ano foi uma cooperativa do Paraná e uma do Nordeste que se uniram, duas do Paraná, duas do Nordeste se uniram, e aqui 3 cooperativas. Aí você fala, quebrou? Não, Paulo, não é isso. Melhorou para o associado. Essa união, ela melhora a capacidade operacional, enxuga custos, que é preciso, tá? Para atender o associado na ponta. Então eu, como associado, recebi uma mensagem falando, ó, tira teu dinheiro do Sicredi, tá quebrando lá. Os caras falaram pra mim, cara, sério? Eu falei, rapaz, vamos perguntar aí. Não, tira o dinheiro. Então, eu como associado posso ficar tranquilo. Com certeza. Só para te passar números, então. O Sicredi Pantanal, ela tem, finalizando agora, uma carteira de crédito na faixa de 2 bilhões. 2 bilhões de reais? Isso. A Sicredi Centro-Sul, ela tem uma carteira de crédito de quase 6 e poucos bilhões. Então aí você já está unindo parte da Pantanal, né, que nós não estamos incorporando todo, né, assim, 6 municípios, como eu falei inicialmente. 1 bilhão, vamos colocar aí. 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio, nós já vamos para uma carteira de crédito de 7,2. Quando a gente fala em recursos, em ativos administrados, a Centro-Sul, ela tem quase 8 bilhões em ativos administrados. Né? A Pantanal, aqui, 2 bilhões e meio. Então, quando a gente juntar, já vai para 9,7 bilhões em ativos administrados. Então já me deixa em paz. Isso que eu estou te falando. Não é um movimento que está diminuindo, está aumentando. E esse processo de fusão, de incorporação, aquela história que eu te contei, já foram acontecendo nesse período. É um momento que está acontecendo. Quando daqui mais uns anos você vai falar assim, quantas cooperativas tem o Sicredi no Brasil? Talvez 80, sei lá, daqui 2 anos, 90. Isso vai diminuir. Esse é um movimento que fortalece, né, justamente por ganhar escala, diversificar as áreas, para melhorar o associado. É fazer mais com menos. Isso, bem isso mesmo, fazer mais com menos. Quem me dera que o poder público fosse dessa forma, né? Fazer mais com menos, né? E aí é esse o desafio de uma cooperativa. Então, como que você vai fazer isso? Diferente, né? Qualquer outro banco vai lá e fecha a agência, acabou, e manda você atender em outra agência mais perto e tal. A gente está na comunidade, a gente tem que estar ali. Faz esse papel. Então, a gente também tem que se reestruturar. E esse é um movimento de organização estrutural do Sicredi. Né? Não é só em função de uma razão econômica, de um cenário econômico do país, em função, claro. É uma nova adequação, é um modelo
que a gente tem que adequar, mas que é para melhor, né? Pra Com somar certeza, ficou esclarecido aí para você que é nosso ouvinte, está nos assistindo. Então o Sicredi não quebrou, está passando por uma reestruturação para trazer, vamos dizer assim, um lastro econômico aí de passando de 2 bi para quase 8 bilhões de reais. Então, você que nos ouve, nos assiste, fica tranquilo, você é associado aí do Sicredi, fica tranquilo. Por quê? Por que eu estou te falando isso, Paulo? Eu venho de uma geração que a gente viu um BOzão acontecendo com o plano Collor, cara. Eu passei isso tudo. Então a gente fica com medo, né, cara? Então você sabe, teve pessoa que se matou, né? Sim. Plano Collor, para você que é da geração aí das minhas filhas, aí você vai ideia que é isso. Mas só quem viveu essa época sabe. Vamos supor que você tenha a tua poupança lá, tuas economias guardadas, de repente, numa canetada, o presidente da República confiscou a poupança de todo mundo, não foi isso, Paulo? Foi, deixou todo mundo com R$ 50. E aí a cooperativa ela tem mais esse argumento a mais. Ele não pode, numa canetada, o cara tirar o dinheiro da cooperativa. Com certeza não. A cooperativa ela é regida por leis próprias, né? Própria, né? A 5764, uma lei voltada ali na Constituição, depois veio leis complementares, 130, 196, no caso das cooperativas de crédito, que existe, né, uma série de nuances, de normas, de resoluções diferentes de uma instituição. Então já é algo a mais para o cara colocar a grana dele na cooperativa, porque se ele está no banco público e numa canetada. Pois é. Com corporação, vamos dizer assim, nessa fusão, Paulo, a gente sempre viu e admirou as ações sociais do Sicredi, principalmente as ações desportivas, né? Que a gente vê que pegava do público de criança até o cara de 100 anos que consegue correr e também, né, na corrida, né? Sim, a corrida. Essas ações vão continuar ou elas pararam? Como eu falei, todo o cooperativismo ele é voltado para a comunidade, para o desenvolvimento da comunidade. É lógico que aqui eu sei que já tem uma corrida Sicredi Pantanal já há algum tempo, se eu não me engano são 5 anos que fazem a corrida aqui, e ela já é tradicional, não tem o porquê, né? Tem que continuar e nós temos que levar esse modelo em outras cidades também. Mas falando um pouco das ações sociais do Sicredi, o Sicredi tem uma ação social, um programa de ação social muito bem estruturado. Desde formação escolar para as crianças, com um projeto que a gente tem sistêmico, que é de todas as cooperativas do Sicredi, que é a União Faz a Vida. Programas na área de educação financeira, jornada financeira, educação financeira nas escolas, cooperativas escolares, né? Então a gente tem isso voltado. E nós temos o Fundo Social. Fundo Social, cada cooperativa aí dessas 100 cooperativas do Sicredi destina um valorzinho da sua sobra para atender a comunidade. Na nossa é 1%, tá? Que a gente divide em todas as agências para incentivar o quê? Apoiar esporte, apoiar cultura, inclusão, educação, então apoiar ações assim. São apresentados projetos da comunidade, esses projetos passam por uma avaliação, a grosso modo, quem avalia é o coordenador de núcleo, que é uma figura instituída pelo Banco Central, vamos colocar assim, que coordena um grupo de associados, né? Coordenador de núcleo, representa um núcleo de associados. Então ele ajuda a escolher aqueles projetos que vão receber o recurso, tá? Então isso já é feito há muito tempo. No sistema Sicredi, são mais de 40 milhões de reais investidos nesse fundo social, no sistema social no país. Aí quando a gente vê ação voltadas a qualquer outro programa que a gente tem, não precisa citar nome, mas voltado a programas televisivos e tal, você vai ver a cifra, é na casa de 10, 12, 11 milhões é bastante, 18 milhões é enorme. Então o Sicredi investe por ano mais de 40 milhões no fundo social. Que legal, que legal. A gente fica feliz que não vai parar essas ações. Não vai parar isso aí não. E a gente sabe que isso traz engajamento para a comunidade, né? O pessoal se prepara para a corrida, né, cara? Sim. O pessoal como está correndo ainda não, vai ter a corrida do Sicredi. E traz gente de fora, né? Com certeza, traz gente de fora para correr. E aí vai separando as categorias e tal. Minha mulher veio correr esse ano aqui. Que legal. Tá. Muito bacana. Muito legal. Tá, agora eu vou te fazer umas perguntas mais de cunho pessoal, Paulo, tá? Sim. Pra gente seguir aqui no nosso bate-papo aqui. Muito esclarecedor, por sinal. Mas como que você foi parar no Sicredi?
Bom, como eu falei, a minha vida ela é dentro de cooperativa, né? Eu formei em técnico em agropecuária em 84, tá? Aqui da UANA. Tinha já um certo relacionamento pessoal em Rio Brilhante. Ali busquei serviço na área agronômica e tal, e trabalhei pouco numa fazenda e fui para o quartel. Fiquei no quartel um ano, né, voltei, e aí então entrei numa cooperativa de produção que tinha as unidades aqui em Maracaju, Rio Brilhante, Dourados, essa região toda sul aqui do estado. Tá? E trabalhando com associado, como eu te falei aí, essa cooperativa foi a precursora aí, né, de trazer cooperativismo de crédito na região, que hoje evoluiu para o Sicredi. Então eu vi todo esse movimento desde o início. Em 2000, não lembro bem, 2007, 2008, fui convidado para o Conselho Fiscal das Créditos Centro-Sul, fiquei por 2 mandatos no Conselho Fiscal. Depois participei como conselheiro suplente no Conselho de Administração por 1 mandato, 4 anos. 2 mandatos como conselheiro efetivo no Conselho de Administração, e aí em 2022 assumi, então, a presidência do Conselho. É um trabalho longo, não é da agora, né, da gente estar envolvido. Não é uma coisa que ocorre muitas vezes. O cara, por exemplo, pô, Palito, né? Que meu apelido é Palito, então, Palito é presidente. Como que faz para ser presidente? Não é como que faz, é uma jornada, é um trabalho, né? E nunca imaginei assim, falar, um dia eu vou ser presidente de uma cooperativa e tal, assim, são circunstâncias que a gente vai trabalhando e vai indo e vai ocorrendo, né? É uma jornada de construção. Isso, uma construção. Pô, legal, até achei que, tipo assim, não, era um cargo de indicação, tal, pô, é um longo tempo, então. É isso. Todo o processo da cooperativa ela se passa pela Assembleia, né? Então, mesmo quando entrei no Conselho Fiscal, é formada a chapa, é feito os circuitos de assembleias, né? Em cada local é feito, mostrando que é a chapa, tal, tem a votação, e depois isso também no Conselho de Administração. Então, agora em 2026, então nós vamos passar por um novo processo eleitoral, agora nesse próximo processo assemblear, e os associados vão votar ali, né, na chapa, ou nas chapas que porventura... Você vai concorrer de novo? Sim, votar indo para... Quer pedir o voto para a galera aí? Eu, Paulo, é o seguinte, bom, nesses longos anos de jornada, você deve ter visto muita coisa bacana e muita coisa não tão boa também, né? E acho que uma palavra que cabe muito bem para tudo isso, para você chegar aqui, trocar uma ideia comigo aqui, eu acho que eu não consigo encontrar outra palavra senão a resiliência, né? O que é a resiliência para você? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. A palavra resiliência, ela está enraizada nas suas atitudes, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz, quando a gente faz com dedicação, quando a gente faz com carinho, e voltado a fazer o bem para as pessoas e não pensando só em você, é isso que a gente precisa, né? Ter essa atitude para levar e ter essa resiliência. Então, a resiliência, para mim, é esse desafio mesmo de você construir dentro da comunidade seu nome, construir como fala, a sua personalidade, o seu caráter, e colocar isso à disposição aí da sociedade. Deixar um legado, né? Deixar um legado, essa é a palavra. Legal. Então a gente sabe que do momento que você levanta da cama, a vida é feita de escolhas, né? Você precisa escolher, né? No momento da sua vida, você teve que escolher uma única pessoa para viver ao seu lado, né? Certeza. E todas as outras que pensavam em ter algo contigo ficou para trás. Essas já era, né, cara? Então até a camisa que você escolhe, o carro que você escolhe, tudo você vai ter que escolher na vida. Né? Até as orações que faz, Deus não vai descer aqui e vai falar, pegar na tua mão e falar, não, pega essa caneca. Não, você vai ter que escolher. E eu sempre pego aqui e faço essa analogia para trocar uma ideia com o nosso convidado aqui e ouvir a sua experiência de vida profissional. Escolher é perder. Fala um pouquinho sobre para nós. Toda escolha ela implica em responsabilidade.
em responsabilidade e consequência. Então, na sua escolha, avalie bem quais são as consequências e qual é a sua Uau, muito responsabilidade. bom, muito bom. Essa eu não tinha pensado em escolhas trazem consequências, boas ou ruins, né? Sim, então avalie isso. A escolha ela vai te privar de algumas coisas, pode te dar os benefícios de outra, é a sua escolha. Mas ela requer responsabilidade, tá? E ela requer uma consequência, que você vai ter que absorver ela lá na frente. Legal, então tenham boas escolhas, né? Tenham boas escolhas, lógico. Isso aí. Tá, vamos mais uma aqui das perguntas nossas que a gente faz aqui no café. Eu acho que, tipo assim, o pessoal tem confundido muito felicidade com dinheiro, né? É claro que dinheiro é importante para ser feliz, né? Tem até uns que falam, eu prefiro ser triste com dinheiro do que feliz pobre, né? Sem dinheiro, né? Meu, meu pai fala uma coisa assim, é brincadeira, é lógico, né? Mas ele fala assim: é melhor ser rico com saúde do que pobre e doente. Todo mundo quer isso aí, né? Então, o que é felicidade para você? Bom, a felicidade está nas suas conquistas, está no dia a dia, está na sua realização. Isso é a felicidade. Não adianta a gente ter ao lado as coisas que você pode comprar, como você falou, mas se você não é realizado, se você não tem aquele propósito sanado, aquela coisa feita. A felicidade é você poder ter junto a você, junto ao seu lado, tudo que você realmente se sente bem, a família, os amigos, poder ir lá conversar um pouquinho. Isso aí é uma coisa que não tem preço. Então a felicidade ela está mais locada, né, na sua realização. Legal. Sua realização. E a gente tem a nossa última pergunta aqui do café, né? Então a gente falou sobre o que você faz, como tá passando esse processo, muito esclarecedor, já disse isso aqui. E nós temos uma última pergunta aqui do café que a gente falou da sua formação e tal. Nunca imaginei na minha cabeça que você era um agriculino. Entendeu? A galera que é mais da antiga e do agro sabe do que nós estamos falando. Mas isso era o que você fez. Mas quem é o Paulo? Bom, o Paulo é o amigo, a pessoa que está presente. Tenho poucos amigos, vou ser bem sincero, mas são amigos, tá? É diferente de você ter colegas, né? Então são poucas pessoas que frequentam a minha casa, mas aquelas que eu tenho realmente prazer de estar junto, de estar na sinceridade. Então, o que eu procuro transparecer para vocês aqui no dia a dia é o que eu sou em casa, é o que eu sou na minha família, com meus parentes, com as pessoas que estão no meu relacionamento. Tá? Então, esse é o Paulo. Se você me conheceu aqui nesse bate-papo, é essa pessoa que você vai conhecer no dia a dia. Sou simples, né? Procuro não me cercar de luxo, de pompas, que não é o meu feitio. Acho que a gente não precisa ter isso, como eu falei, né? Para ser feliz, para ter a sua realização. É isso, né? A gente procura dedicar. Sei que dentro dessa jornada de vida, né? Sou uma pessoa um pouquinho mais difícil de lidar, sou virginiano, então sou sistemático, né? Gosto das coisas muito corretinhas, muito certinho. Ainda bem que estava tudo em ordem. Mas assim, isso às vezes até aborrece um pouquinho, deixa a gente, né, que quer a coisa de um jeito e nem tudo é assim no mundo, né? O mundo tem as suas particularidades, tem seu jeito. Mas esse é o Paulo, né? É o Paulo que traz aqui, que fala com você sem medo de falar uma coisa para você que talvez não seja a sua mesma ideia, Sim. tá? Mas de uma maneira respeitosa, de uma maneira que a gente possa construir juntos, né? E sem desafiar ou também desmerecer ninguém. É isso que a gente... Legal demais. Bom, quero te agradecer pelo papo. Hoje eu tive de frente com um cara que por sinal, é um cara muito pacífico, porém corajoso, porque não teve medo e nem
receio de responder algumas perguntas que às vezes as pessoas ficam cheias de dedos para fazer e falam muito nos bastidores. Em uma conversa franca e direta, dá para esclarecer muitas coisas. Eu aprendi isso muito com o convênio com o europeu e com o americano. Eles não têm esse negócio de dedos, né? Sim. Chegam e já falam o que tem que ser falado ali, vamos resolver, se nós temos que brigar, nós já briga, já resolve e vamos para frente, porque a gente não tem tempo a perder. Então, agradecer você, reservou esse tempo para estar com a gente aqui no Café Brothers, tá falando diretamente para as comunidades. É um cara que eu percebi que você é um paizão, um vozão, um cara que acredita muito na família. Isso transparece muito para mim aqui nessa conversa. A gente está se conhecendo agora, mas a gente ao longo do tempo vai ficando não mais velho, mas mais Mais experiente. começa a aprender a ler as pessoas, né? E a gente entende que as pessoas que passam uma seriedade, uma credibilidade, ele tá lastreado, ele tá baseado numa família, né? Eu acho que às vezes o cara pode ter um sucesso baita profissional, mas na minha opinião, se ele falhou na família, ele falhou, entendeu? E às vezes o cara nem foi um cara tão relevante na sociedade, falando de dinheiro, como é o cara vive uma vida simples, é fiel com a esposa, cuida bem dos filhos, é um homem honrado. Então esse para mim é um valor que eu trago muito. Eu aprendi isso muito com meu avô. 55 anos de casal, então para mim ele é a minha inspiração de levar esse legado junto comigo para minhas filhas, para minha esposa. Então eu tive o prazer e o privilégio de conversar com alguém que compactua comigo nessa ideia Que bom. de estar trazendo luz, né, e clareza para as pessoas. Então, meu muito obrigado e quero saber se você curtiu de estar aqui com a gente aqui no Café Brothers. Claro, né, Xandó, eu agradeço essa oportunidade, aquilo que eu falei, né, é uma oportunidade da gente estar falando com a comunidade, estar falando com associados, esclarecendo algumas dúvidas e de mostrar um pouquinho do trabalho aí da cooperativa que a gente vem fazendo. Muito obrigado aí, eu que agradeço esse convite aí. Legal. Quem quer encontrar o Sicredi Centro-Sul nas redes sociais, qual que é o Instagram? Isso. Deixa para a turma aí. Sicredi Centro-Sul MS Bahia, esse vocês olham lá, tudo junto assim, ó, né? Legal, então. A gente vai deixar na descrição. Você que ficou até o final com a gente aqui, deixa o seu comentário, curte e compartilha. Nós estamos em todas as redes sociais, agradecendo os nossos patrocinadores, Sicredi Centro-Sul agora, né? E tá com a gente também aqui a Celero Telecomunicações, aí forte incorporadora, maior incorporadora do estado, e também a Escola do Agro. Um abraço e até o próximo episódio.